Olá, o papo hoje é sobre política. Nesse vídeo eu vou falar sobre um agente político muito importante que é o vereador. Mais especificamente, o que se espera de um bom vereador? Primeira coisa, que na minha opinião é uma condição para ser político, ser ético, né? Ética é um conjunto de valores que orienta o comportamento de um homem em relação aos outros na sociedade. Então, um bom vereador ele precisa ser ético, se comportar bem perante aos demais seres da sociedade do município que ele faz parte. Outra coisa, um bom vereador ele precisa saber qual é de fato o papel do vereador, qual a função do vereador. Resumidamente, a gente pode definir aqui três funções do vereador. A função legislativa, né, porque o vereador, sendo membro do Poder Legislativo Municipal, ele elabora leis, aprova leis, né, de benefício da comunidade. Uma outra função importante que o bom vereador deve saber é que ele é um fiscal do povo, né? Então, a função fiscalizadora. Todos os atos da administração, do prefeito, dos seus assessores, dos seus secretários, precisam ser fiscalizados pelo vereador. E como a Câmara Municipal é um poder, esse poder ele também precisa ser administrado. Ele é administrado pelos próprios vereadores, né? Cada Câmara tem a sua mesa diretora. Então a função administrar é também uma função e um papel do vereador. Então são três. Só lembrando novamente: legislar, administrar e fiscalizar. Um bom vereador ele precisa trabalhar pelo bem comum. O objetivo principal da política é o bem comum. Então, o bom vereador ele precisa trabalhar pelo bem comum, ou seja, o bem de todos. Não é somente o bem das pessoas que votaram do vereador, ou de um segmento da sociedade, ou de uma parte de moradores da população. Não. Embora ele seja eleito por uma parte dessa população, ele vai representar todos e é para o bem de todos que ele deve trabalhar. O que se espera de um bom vereador também é que ele seja o agente político mais capacitado para ouvir e compreender as necessidades desse povo, né? O povo que elegeu e o povo que ele representa. A capacidade de escuta é uma capacidade muito importante de todo político e do vereador não é diferente. Então, o bom vereador precisa saber escutar. Um dos grandes erros que a grande maioria dos políticos cometem é achar que eles sabem de tudo, né? Depois de eleito, e aí ele toma as decisões sozinhas e tal, a favor do povo. O interessante é que ele procure ouvir as necessidades, as demandas e os anseios do povo. Então, saber escutar é uma qualidade de um bom vereador. Um bom vereador precisa também investigar os casos de corrupção, né? Isso aí também está relacionado com aquela função que eu falei anteriormente, que é fiscalizar. Então, se um bom vereador ele entende e sabe que um dos papéis do vereador é fiscalizar, ele precisa investigar ali todos os atos, né, os casos de corrupção. O bom vereador ele precisa também saber investir o orçamento anual do município, né? O orçamento é aprovado pelos vereadores, então ele precisa conhecer, dar sugestões e saber onde que investir esse orçamento, né? Saber as prioridades, quais são as áreas mais necessitadas e para isso investir o orçamento. O bom vereador ele precisa também ter um bom histórico profissional e pessoal, né? Então ele tem que ter um bom testemunho, né? Tem que ser uma boa pessoa, tem que ser um bom profissional. E aí ele será, sem dúvida, também um bom vereador. Um bom vereador ele precisa também ser livre de preconceitos. Nossa sociedade hoje, né, intolerante, e aí todos esses problemas aí com relação a questões, né, ligadas à homossexualidade, ao aborto e etc.
Então, como eu falei, o bom vereador, ele representa todos e não somente uma parte da comunidade. Então, ao votar um projeto, ele precisa ser uma pessoa livre de preconceitos. A nossa sociedade ela é muito dividida, né? Então nós temos segmentos sociais que são muito carentes e que precisam, né? Que precisam mais, são as chamadas minorias. Então um bom vereador ele precisa se preocupar também, principalmente com essas minorias, né? Que compõem o tecido social. Um bom vereador também, pela importância do seu papel na sociedade, ele precisa ter capacidade técnica, né? Uma vez que ele vai para fiscalizar, ele precisa ter conhecimento, né, capacidade técnica para analisar aí relatórios e etc. Ele precisa, ao propor uma lei ou analisar uma lei, também ter esse conhecimento técnico. Né? Ao propor também alguma sugestão para a prefeitura, para o prefeito, ele precisa também ter esse conhecimento. Então, um bom vereador precisa ter capacidade técnica. E por fim, um bom vereador ele precisa ser sensível em relação às demandas da sociedade. A sensibilidade no sentido de saber quais são os problemas, né, e se importar com isso. Né? Não somente ter a informação que uma determinada comunidade precisa de um determinado serviço e não se importar, não correr atrás para resolver. Ele precisa ter essa sensibilidade de buscar resolver e dar soluções para os problemas daquela comunidade que ele representa. Então, muito obrigado. Não se esqueça aí de dar o legalzinho, né? Curtir aí o canal, se inscrever. E é isso. Espero ter ajudado.